Vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre o livro dos Salmos. Muitos têm uma dúvida de quem foi que escreveu o livro dos Salmos. Segundo o escritor bíblico, Davi, o rei mais célebre de Israel, relaciona-se a 77 dos Salmos, 73 dos Salmos. Quer como autor, quer como destinatário. Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e outros também escreveram o livro dos Salmos. Mas por que ler o livro dos Salmos? Qual o intuito de ler o livro dos Salmos? Este livro pode ajudá-lo a dar expressões aos seus sentimentos. Manifestar as emoções pode ser frustrante. Normalmente, quando você também está procurando manter o equilíbrio espiritual. É certo viver altos e baixos. Muitos se preocupam muito em posições. Eles querem ter uma posição elevada, querem viver no meio da sociedade mais alta e muitas vezes até humilha os menos favorecidos. Mas, biblicamente falando, é comum ter os altos e baixos da vida. O interessante mesmo, você consegue gritar de alegria quando Deus o tira de um aperto. Quem não fica feliz quando Deus tira do sufoco, da doença, da enfermidade, quando Deus tira ele da miséria, quando Deus estende para ele as mãos? Lógico, todo mundo ficaria feliz. Seja quais forem os seus sentimentos, alegria, tristeza, paz, angústia e até mesmo solidão, você os encontrará em algum lugar dos Salmos. No livro de Salmos, você achará consolo e forças quando se identificar com os santos do Antigo Testamento, que escreveram essas orações e cânticos. Agora, o interessante, muita gente não sabe por que o livro dos Salmos foi escrito. Nesse videoclipe, eu gostaria de estar informando para você algumas coisinhas. Por exemplo, é possível que algum autor, a princípio, pretendessem escrever os Salmos para as pessoas cantarem ou neles meditarem a sós. Você pega um salmo bíblico, vou te dar um exemplo, o Salmo 23. O Salmo 23, Davi, ele chega em um certo lugar e ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que Davi falava isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Presta atenção. O Senhor é meu pastor, então não vai me faltar segurança. Davi, ele não se intimidava quando ele chegava à porta de uma caverna. Ele não se intimidava com medo, ele não tinha o sentimento do medo. Ele não queria saber se no fundo daquela caverna tinha um inimigo escondido, tinha um leão escondido, tinha uma besta fera escondida. Ele ia para o fundo da caverna. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, então não me falta segurança. Davi também, quando ele estava com fome, ele não se preocupava em ter as necessidades, em se alimentar. Por quê? Porque se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar alimento. Tanto é que no Salmo 37, Davi ele leciona o seguinte: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Presta atenção. A descendência do justo nunca mendigarão o pão. O justo, se ele cair, ele não permanece caído, porque o Senhor o toma pelas suas mãos. O Senhor te levanta, o Senhor te sustenta, o Senhor retém a sua destra. Alguns, até mesmo para os soldados, cantarem enquanto marchavam para a batalha. Quando se tornou evidente o valor que os salmos tinham para o incentivo espiritual, eles foram sendo colecionados
com auxílios na adoração, na oração e na instrução a respeito de Deus. É comum você chegar em uma loja e ver a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas por que abrir a Bíblia no Salmo 91? Muitos pegam o Salmo 91 em questão de segurança. Eles querem se manter seguros. Uma vez que o Salmo 91 ele começa, lá no versículo 1, ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso quer dizer o local onde Deus está. Isso quer dizer que nenhum mal pode afetar também você. Por quê? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Você está com a tua confiança em Deus. Quem tem confiança em Deus não tem medo do ladrão, não tem medo do sequestrador, não tem medo do bandido, não tem medo do perigo. Porque quem está com Deus está guardado, está protegido. Por isso muita gente abre a Bíblia no Salmo 91, mas eles mesmos não sabem. Outros abrem a Bíblia no Salmo 37. O que disse o Salmo 37 primeiro? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que obram a iniquidade. Presta atenção. Quando você está com a tua vida entregue nas mãos de Deus, você não vai se indignar por causa dos malfeitores. Você não vai se indignar por causa daqueles que prosperam em teu caminho. Hoje te deram um tombo, te tiraram tudo que você tinha. Ou muitas vezes falaram: eu não vou te dar isso, porque se eu te der isso, você vai beneficiar outra pessoa. Mas Deus está vendo isso. E essa pessoa amanhã vai perder. Por quê? Porque o que Deus vê hoje, não fica esquecido, fica na memória de Deus. E Deus sabe quais são as suas necessidades. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu pensamento. Não se preocupe. O livro de Salmos é um livro que você pode cantar. Como também você encontra salmos de segurança, estabilidade. Também você encontra salmos de humilhação, que você se humilha perante Deus. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. O salmista Davi, um dos mais célebres entre os reis de Israel, ele foi um dos escritores do livro de Salmos. E todos os livros que ele escreveu, todas as páginas escritas por Davi, foram válidas, são válidas. O que se deve procurar em Salmos? Você ainda não sabe o que deve se procurar no livro de Salmos. Então eu vou te falar. Os livros de Salmos são poesia, não ensaios doutrinários. Os escritores, em geral, se interessavam mais pelos sentimentos despertados pelos fatos do que por seu significado. Pense nos salmos como anotação de um diário. Você levanta de manhã, você abre o livro de Salmos e pega um versículo para o seu diário. Então você vai ler. No Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todo aquele que teme e os livra. Se o anjo do Senhor acampa ao redor de todo aquele que teme e os livra de todo mal, você vai temer o quê? Você vai temer o que o homem vai fazer por você? Lógico que não. Deus é contigo. Reflete as interações mais íntimas entre as pessoas e Deus. A linguagem poética nos conclama a ler como o coração, não apenas com a mente. Quando você abre o livro de Salmos, começa a meditar o que está escrito no livro de Salmos. Você começa a imaginar, até mesmo dentro do teu coração, tudo aquilo de bom para você. Vamos dar um exemplo? O Salmo 15. O Salmo 15, ele disse assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem
há de morar no teu santo monte. Aqui, Davi ele faz uma pergunta a Deus. Quem? Senhor, quem morará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? O que vive com integridade e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? Praticar a justiça é não dar o braço a torcer à infidelidade da vida. É não apoiar o erro do outro. É sempre corrigir aquele que você ama. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Presta atenção. Muitas vezes a pessoa quer subir, quer ter uma vida ministerial abençoada, quer ter uma vida financeira abençoada, mas tem um segredo, ele persegue o seu inimigo. Se alguém te perseguiu, lembra disso que eu vou te falar. Se alguém te perseguiu, entrega nas mãos de Deus. Não adianta você sair falando mal dessa pessoa e até mesmo dizer, enquanto eu puder prejudicar essa pessoa, eu vou prejudicar. Não vai adiantar. Essa pessoa pode estar falho perante Deus, mas é homem de Deus, é mulher de Deus. E ai daquele que tocar no ungido, no escolhido de Deus. Ai. E Davi prossegue. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Você falando mal de um pastor, de um ministro, de um evangelista, de um missionário, de qualquer obreiro da causa divina, você está fora desse versículo. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem está dentro, ou quem procede dessa maneira, jamais será abalado. Já perguntaram para mim, reverendo Fidelis, por que nada te abala? E a angústia não te abala? A falta de dinheiro não te abala? As faltas de condições financeiras não te abalam. Por quê? Porque eu ando aqui dentro. Se eu ver um irmão precisando e eu tiver o dinheiro, eu não empresto esse dinheiro com usúria. Se eu ver que ele não tem condições de me devolver, eu dou o dinheiro para ele. Mas muitos emprestam com o intuito de receber dobrado. Presta atenção. O livro de Salmos é um dos melhores livros bíblicos para você examinar. Examine as Escrituras. Você examinando as Escrituras, você vai perceber que tudo que você fizer vai ser aprovado por Deus. Amém? Que Deus abençoe.